hoje é o último dia do mês. Eu vim trazer para vocês as minhas leiturinhas, o que eu li. Vou começar a mostrar para vocês a HQ que eu comprei, se não me engano, chegou nesse mês mesmo, se não no fim do outro mês. Agora eu não tô lembrado quando que ele chegou. Comprei pra minha sobrinha ler. Foi esse mês? Eu tô esperando ela ler, que até agora ela não leu. Queria que ela tivesse lido pra trazer a minha opinião junto com a opinião dela. Mas ela não leu e eu fiquei ansiosa pra ler, porque Caverna do Dragão, acredito que pra mim, pra muitos, é nostálgico. Era o desenho que eu assistia muito quando era criança. E eu amei. E como o desenho, essa HQ vai trazer mais uma aventura do pessoal aqui tentando voltar para casa. Eu não entendi porque ele tem o número 1 aqui, ó. Que eu até pensei que seria várias histórias da Caverna do Dragão, já que tem esse número 1 aqui, mas eu procurei e não encontrei. Então, caso alguém saiba mais a respeito e saiba que tem a continuação, me mande, que eu vou querer continuar comprando essas histórias da Caverna do Dragão, caso tenha. Então, ela é toda colorida por dentro. Desculpa o reflexo da luz aí. Ela é toda colorida por dentro. Não lembro qual que é esse material. Eu chamo de tipo revista. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho uns livros que o material parece com esse. Pode ser que seja um pouco diferente. Que com o tempo as páginas se grudam e aí acaba estragando. E ao mesmo tempo que eu acho lindo o material e deixa mais bonito ainda com o colorismo, eu tenho medo que estrague. Mas enfim. Então aqui a gente acompanha os nossos heróis da infância em mais uma aventura tentando voltar para casa. E aí eles encontram essa garota aqui que não consegue sair num lugar, que ela tá presa nesse lugar, e aí eles acabam, como sempre, se metendo em confusão, e aí, daquele jeitinho que a gente já conhece, cada um com as suas personalidades, e o medroso, o que é o líder, e esse que sabe tudo que... eu não tô lembrando dos nomes deles, gente, eu só lembro da Sheila e da Uni. Os outros apagaram na minha cabeça. Mestres dos Magos, Vingador, que não é difícil esquecer. É mais uma aventura como nos desenhos que a gente via, deles tentando resolver os problemas e ajudando os outros ao mesmo tempo que eles tentam ir para casa. E aqui mostra o valor da amizade deles, que como eles passaram tanto tempo aqui, eles acham que eles chegam a uma conclusão que será que para ir para casa vai ser bom ou não, já que eles estão tão acostumados com a vida ali, mas se desejam, né, sempre, né, voltar para casa. É muito gostosinho, muito nostálgico. Para quem gosta de Caverna do Dragão, vai se divertir lendo esse quadrinho. Ele é curtinho, ele não é tão grande, eu não lembro quantas páginas tem. Vamos ver se ele vai mostrar aqui o número delas. Eu acho que não mostra aqui o número de páginas, mas ele é curtinho, ó. Ele é curtinho. Eu ainda espero pra ver se a minha sobrinha vai ler, que o objetivo é comprar pra ver se eu incentivo a menina a ler. Vamos ver se ela vai querer ler. Aí eu li este mangá aqui, Skip Loafer, eu não sei dizer o nome, da Misaki Takematsu. É o 5º volume. Eu adoro essas capinhas. Esse mangazinho, ele do tamanho japonês, que ele é bem menorzinho ainda que os outros mangás que a gente tem. E aqui a gente acompanha esses dois personagens principais aqui, que vão falar muito sobre a evolução, sabe? A gente vai ver muito, tanto eles quanto os amigos em volta evoluindo pessoalmente. Como é que eu vou dizer assim? É o passo a passo, sabe? Saindo já
da inocência, amadurecendo, eles já estão criando sentimentos, descobrindo que é gostar de alguém. Então, a gente tá vendo o amadurecimento deles. E eu achei que esse volume, por essa capa tá assim representada de Natal, iam ter mais coisas de natais a respeito, mas não, tem referências do Natal, porque estão passando o Natal, mas como a forma de comemorar é diferente da nossa, a gente vê uma forma diferente aqui. Só que ele não é tão focado na nossa personagem principal aqui, que, gente, eu tenho que pegar e gravar os nomes antes de fazer os vídeos, porque agora eu não tô lembrando o nome dela, só dele, o Shima. Mas enfim, vai tá mais focado em outra personagem aqui. Vai ter, claro que o desenvolvimento dela, mas a gente vai ver mais dela. Agora eu não lembro o nome, eu vou ter que ver se eu acho os nomes, né? E posto quando eu estiver editando. Então a gente vai desenvolver um pouquinho mais de outros personagens além dos principais, porque daí a gente fica conhecendo um pouquinho mais essa galera em volta a eles. Mas também uma das coisas que eu mais gostei nesse mangá e que foi mais tocante e emocionante foi a história da tia dela, que é aqui que a gente vai ver. Foi que me deixou com um coraçãozinho. Ai, meu Deus do céu, olha que linda essa imagem aqui. Que essa aqui é a tia dela. Foi lindo. É um mangá que eu sempre falo que me lembra muito histórias de doramas que eu assisti, que trazem isso desse mundo colegial, desses jovens, da vida deles, mas dessa evolução deles, como que eu vou falar? Dessa evolução dos sentimentos, da personalidade deles, uns se ajudando os outros, ao mesmo tempo que tu vê algumas pequenas maldadezinhas, tu vê o bem. É muito fofo esse mangá, é muito fofo. Eu sei que já tem anime, eu sei que ele foi premiado, já ganhou um monte de prêmio, e eu tô com 6 aqui, tô com 6 aqui, esse mês ainda eu leio os 6. Não sei se eu consegui me expressar em relação a ele, mas vale muito a pena ler. Quem gosta desse tipo de história vai gostar muito, é muito bom. Eu sei que se tu ler o primeiro, tu vai querer ler a continuação. E é um mangá da JBC. O próximo que eu li foi esse mangá aqui, que é da New Pop, e é mais um mangá do Makoto Shinkai, que eu já devo ter comentado aqui que eu conheci Your Name assistindo o filme. Me apaixonei pelo filme e aí descobri que as adaptações dos filmes viram mangás, né? Que é o que acontece aqui, é o contrário, né? Nós temos o roteiro, o filme, e aí se torna tão famoso e aí se faz um mangá, e não o contrário, que a gente vê o mangá como aqui e aqui tem um anime deste mangá. Então aqui acontece o contrário, né? Os filmes dele se tornam bem famosos e aí a gente tem as histórias nos mangás. Então eu conheci com Your Name, aí eu fui conhecendo outras histórias e tentei comprar o que eu encontrava, traduzido já aqui no Brasil, dele. Comprei tudo que tinha, não sei se deve ter mais, mas o que tinha eu comprei. E eu tava muito curiosa por essa história aqui, porque eu gostei muito desse título, Jardim das Palavras, achei lindo esse lugar, achei essa capa, assim, pensando, vai ter uma história muito emocionante. E eu vou contar pra vocês que eu tenho uma mescla de gostei e não gostei dessa história, porque não é que a história seja ruim, a história é muito boa, mas este mangá tem uma problemática, pelo menos eu enxerguei assim. Eu não sei se todo mundo que leu ele enxergou assim, porque aqui a gente tem a história dessas duas pessoas aqui, e aí é um mistério, porque nos dias de chuva, eles acabam sempre se encontrando nessa praça. E aí eles demoram, assim, para se dizer os nomes, mas eles acabam conversando. E a partir dali eles vão criando uma amizade. Vai, sabe, é meio que um pouco terapêutico esses momentos em que eles passam aqui junto. Só que tem um mistério muito em cima de quem é essa pessoa, sabe, porque ela tá ali, aí tu descobre que ele
tem sonho em ser sapateiro, que ele acaba contando pra ela. Ela não se alimenta direito, daí ele leva comida pra ela nesses dias e ela adora. E aí ela vai criando um laço com ele, e aí com o tempo tu descobre que ela é uma professora e é professora da escola dele, mas ele não sabia disso. Aí tu descobre o porquê que ela foi expulsa não, mas que ela vai sair dessa escola, que ela não vai mais trabalhar. Eu não vou falar aqui pra vocês lerem, mas o que me incomoda é o seguinte. Aqui no final do mangá, a gente tem assim, ó. Será que ficaria assim a imaginação da professora com 20 anos e do garoto com 8 anos? Gente, esse romance me lembra P. Porque o que salva é que a gente sabe que ele é menor de idade e ela é professora, e eles estão criando um laço, um romance ali. Tu só no finalzinho, quando tu descobre aqui, ó, esse fator dessa idade, que é quando ela tá aqui, ó, na escola, que ele enxerga, aqui, depois de tudo isso aqui desenvolvido, que tu descobre essa diferença de idade, que é tão grande entre eles, que daí a pulguinha começa a ficar atrás da orelha e pensa, não, o autor não vai fazer com que esses dois fiquem juntos no final. Tá muito errado se ele fizer que esses dois fiquem juntos no final. E aí eles não ficam juntos, eles dão a entender que eles vão esperar o tempo pra ficar junto. Mas isso me deixou, sabe? Não gostei, e eu não, principalmente esse finalzinho aqui, com isso aqui como se fosse bonitinho, fofinho, dando a entender que é um romance romântico. Eu interpretei dessa forma. Pode estar interpretado errado da minha parte? Pode, mas então quem leu e tem uma interpretação diferente, me dê sua opinião. Mas a minha interpretação foi essa, e esse foi o motivo que eu acabei não gostando muito da história. Parece deixar romântico algo que não é pra ser romântico. Isso não foi legal. Não curti. Não curti. Mesmo que a história não pareça tão ruim. Bom, dando continuidade, deixa eu ver o próximo mangá aqui. Vai ser... O próximo mangá que eu li foi Fênix 4. Deixa eu colocar esses aqui mais pra cá. E aí eu vou tirar a jacket pra mostrar pra vocês que eu não gosto de manusear ele com a jacket, que eu tenho medo que rasgue. E eu deixei um monte de papel dentro. Vou mostrar a jacket aqui pra quem ficar curioso. Acho ela linda. Gosto dessas capas. As capas sempre trazem um pouco do plano de fundo aqui da história. Eu acho lindíssima. E aí aqui a gente tem o mangá sem a jacket. E as minhas papeladas dentro. O que eu quero primeiro falar aqui a respeito desse mangá é o seguinte. Eu conheci o autor Osamu Tezuka, não sei se é assim que pronuncia, por causa de Fênix. Eu achei belíssima as capas, mas a princípio o que eu acreditava é que eu ia ver uma história mais fantasiosa, mais fantástica a respeito desse ser místico, porque eu conheço Fênix de contos de fadas, outros contos em que ela é interpretada de outra forma, mas ainda é a Fênix, né? Pássaro de fogo e tal, que eu achei que ia trazer ela como se fosse uma história fantástica, sabe? Mas não, é diferente. Mas é muito foda, porque acontece no primeiro volume, eu já me apaixonei pela forma com que o autor traz esse ser místico, como ele colocou esse ser místico na história, como ele abordou essa história, como ele fica trazendo fatos históricos, misturando com coisas fantasiosas, mas em relação à humanidade, em relação à criação da humanidade. E eu até chego a pensar que ele traz a Fênix como se fosse um deus, porque dá a impressão que entendeu? Porque é um ser ali onipotente que tem a visão de tudo, que acompanha tudo, que sabe tudo e que tá ali acompanhando aquela humanidade assim se desenvolver, sabendo que ela vai acabar
no mesmo ciclo e tá esperando com que esse ciclo acabe. Por quê? Porque lá no primeiro volume a gente tem a história dos primeiros humanos, daí tu vê aquela evolução deles, aí quando eles conseguem evoluir, tu vê a ganância, aquela sede de poder, de querer tudo, daí eles acabam eles mesmos se destruindo, aí quando o mundo tudo acaba, a humanidade acaba, tudo volta de novo, e aí quem sabe que essa outra segunda humanidade vai fazer diferente, aí, e é nesse ciclo que ele vem contando essa história, intercalando fatos históricos. E nesse quarto volume aqui, nesse início aqui, a gente tem a finalização, né, de uma das histórias que tem no volume 3 e que tem essa parte mais futurística, que mais ficção científica, porque aqui a gente tá vendo eles viajarem em outros planetas, tinha vários planetas malucão, e aí tu vê o desenvolvimento neles, tu vê assim, criaturas que eles encontram. Então essa parte que o autor vai pro futuro e é mais ficção científica é uma das coisas que eu gosto muito nesse romance aqui. Romance, ó, tô com costume de chamar de romance, mas pode ser, né? Mas nesse mangá, nessa história, eu gosto muito dessa parte futurística. Só que, olha, é só isso aqui de futurismo que tem, né? Porque encerra o terceiro e depois a gente não vai ter mais nada disso. Mas eu li que no quinto volume a gente vai voltar um pouco a essa parte futurística e ficção que eu gosto muito, que eu acho interessante. Mas então, aqui nesse arco a gente tem, né, deixa eu ver qual é o nome desse arco, aqui vai ser o arco da saudade, é a parte 13 e a parte final. Finaliza, eu acho muito interessante como ele pega histórias no decorrer que desse primeiro, segundo, terceiro volume, ele vai amarrando, e aí, do nada aqui, ó, a gente tá vendo a finalização de uma história lá do 3, mas ele já tá amarrando a história pra próxima, ou nos esclarecendo fatos que não foi explicado. Eu acho isso fantástico, eu amo como ele amarra direitinho as histórias. Então, nessa finalização aqui deste planeta chamado Éden 17, acabou a história aqui, a gente vai entrar, olha o que eu coloquei para marcar, a gente vai entrar no arco da turbulenta. Aí, essa era a primeira turbulenta aqui, esse pedacinho que é bem curtinho aqui, eu quis marcar por quê? Porque eu achei fantástico que depois de terminar esse mundo aqui e começar esse novo aqui, aí a gente tá vendo a Terra e a gente tá vendo o desenvolvimento a partir dos dinossauros. Que a gente tem um pouquinho da evolução nessas pequenas folhas e eu já achei fantástico. Como eu disse, uma coisa que eu adoro nessas histórias do Osamu é que ele mistura fatos históricos às suas histórias e deixa mais interessante ainda. Outra coisa que eu acho fantástico também, que eu amo, que é o mangá é repleto de notinhas. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, peraí. Repleto de notas, ó, como aqui, ó, tá explicando que tipo de festa é essa que tá acontecendo aqui, ó, que é a festa de Azurai, ó, também conhecida como Flor de Azurai, que era uma das festas realizadas na região norte de Kyoto. Aí aqui é Kyoto 1172. Então, eu gosto muito de ter essas informações que acrescentam muito mais ainda a história. Então, aqui a gente começa esse arco novo aqui, acompanhando Kyoto. E aqui tu vai conhecer muito esse personagem aqui, ó. Sobrancelha Ludo. Deixa eu ver se eu lembro o nome do moço aqui, que achei que eu tinha anotado. Isso aqui vai ter duas famílias. E esse é uma delas que vão ficar brigando. E aí a gente acompanha a história desses dois aqui. A luta pelo poder, cada vez mais poder, querer controlar tudo. E fora esses dois personagens principais que eles vão estar do início ao fim ali, sabe? Dessas famílias contando aqui pra nós vamos ter a história do Benta. Por que eu deixei esse aqui separadinho, ó? Também vem com marcador lindo. Eu não sou linear, eu corto pra meu raciocínio o tempo inteiro. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então a gente conhece o Benta, que é um homem bem diferente, que eles falam até que é monstruoso pela forma dele, pela
personalidade não, pelo físico, característica dele é bem diferente dos outros. E aqui ele tá indo com as crianças que são os órfãos da guerra, que eles vivem nessas florestas, eles são considerados mendigos também. Então eles acabam levando Benta para essa floresta. E aqui a gente tem um personagem que a gente já vem acompanhando no decorrer da série, que vem aqui para nos contar uma história aí aqui a história vai se desenvolver entre esses dois clãs brigando, sabe, querendo tomar o poder. E aí eu marquei aqui porque, deixa eu ver se é sim, esses dois aqui, ó, que passaram o tempo inteiro brigando, eles vão reencarnar, a Fênix vai aparecer para eles reencarnar. Aí eu achei que eu tinha marcado aqui para vocês, para mostrar para vocês, mas acho que eu não marquei. Deixa eu ver. Não marquei, viu? Isso que dá não querer marcar os mangás com esses post-it. Mas eu acho que é por ali onde que tava uma mensagem. Mas enfim. A gente tem um início da história que esse cara aqui começa a contar de um macaco e de um cachorro. E a partir dessa história desse macaco e cachorro, que ele vem nos contar a história desses dois clãs aqui que estão em guerra e estão brigando pelo poder. E aí, aqui no final, quando eles vão reencarnar, que a Fênix explica que eles vão sempre reencarnar, vão estar sempre brigando, né? Que nem ela diz aqui, no começo vocês serão amigos, se ajudarão, mas eventualmente brigarão e se matarão, porque é o destino deles. Eles vão estar sempre brigando um com o outro e querendo o poder, sabe? E aí, essa historinha que ele começou a contar sobre dois seres que ali no passado, para representar esses dois aqui, ela é finalizada aqui, que é a história deste macaco e desse cachorro aqui, que representa, né, a história desses dois clãs aqui. E o que a Fênix é? A Fênix, ela sempre tá, como eu te disse, como esse ser onipotente, ela sempre aparece porque quando eles descobrem a respeito desse pássaro que tem vida eterna, que se eles beberem o sangue, eles vão se tornar... meu Deus, imortais, na palavra não vinha na minha cabeça, eles sempre lutam até a morte pela ganância, né? Por querer poder. E a Fênix tá ali sempre observando, olhando e... Ai, é muito interessante. Quem não conhece esse mangá tem que conhecer. Se gostarem, eu posso fazer uma resenha juntar, né, os 4 primeiros volumes que eu li, tentar falar um pouco melhor. E como eu disse, é um mangá histórico, ele traz muita coisa histórica do Japão, do que aconteceu no Japão, é muito bom. Para quem gosta de histórias com fatos históricos do que aconteceu e gosta de mangá, ou não conhece mangá e quer tentar conhecer, começa com Fênix, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é muito bom, é bom demais. Aí, terminando os mangás que eu li, aí eu li um livro. Dessa vez eu só consegui ler no mês 2 livros, né? Foram esses 3 mangás, um quadrinho e esses 2 livros. Daí, entre eles, foi esse aqui, Garota do Penhasco, da Lucinda Riley. Eu acho que é o 3º ou 4º livro. Acho que é 3. Será que é 3º, gente? Agora eu não vou lembrar quantos livros eu tenho da autora, que eu leio dela. E ele tem... Se tu ignorar essa última folha aqui de biografia e agradecimento, ele tem 523 páginas, ou seja, eu peguei 2 livros grandões para ler, porque por mais que o próximo seja pequenininho, ele tem bastante página, eu peguei esse mangá que é grande também para ler. Deixa eu ver quantas folhas ele tem aqui para falar para vocês. Ele tem... 700
1917. Então eu peguei bastante textos bem rechonchudos, porque o mangá, por mais que eu leia um mangá mais rápido, eu gosto de olhar as ilustrações. Então, conforme tu lê e tá olhando, admirando e prestando atenção nas ilustrações, porque é as ilustrações que vão contar uma parte da história pra gente, então se demora um pouquinho mais. Então, eu não li tanto quanto eu gostaria, mas consegui ler, enfim. O que a Garota do Penhasco vai nos trazer? Garota do Penhasco, eu quero fazer uma observação que eu senti ao ler. Essa é a minha observação. Pode ser que eu esteja errada, né? Mas pra mim, parece... eu senti um pouquinho de Romeu e Julieta. Por quê? Porque que a gente tem famílias rivais, a gente tem como se fosse essa maldição, essa briga eterna que tem entre essas duas famílias, a família Granca, agora eu não lembro como é que é o nome do sobrenome, vamos ver se diz aqui atrás, Grania e Laisley, eu não sei dizer o nome em inglês, gente, desculpa, mas a gente tem essa briga entre essas duas famílias, pessoas que acabam se apaixonando e são rivais, e então esse quesinho me lembrou um pouquinho Romeu e Julieta, mas esquecendo esse romance, né, do Shakespeare, que lembra, né, que tem essa inspiraçãozinha, pelo menos pra mim pareceu. Aqui a gente vai ter uma história narrada em terceira pessoa. A gente vai ter essas três histórias vai ter 3 histórias contadas. A dele, do Ryan, a da Aurora e da avó dele, que é contada pra gente através de cartas que ele descobre. Então, a gente fica sabendo da história desses dois, que daí é uma história contemporânea. E aí, quando ele está lendo essas cartas e a gente vai para a história da avó dele, que é a Mary, a gente vai para a história de ficção histórica. Por quê? Porque aqui a gente vai voltar para o passado e vai acompanhar no tempo da Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa que essa autora tem muito é ficar mesclando presente e passado. Todas as histórias dela têm presente e passado, o que eu acho interessante. Tem pessoas que não gostam dessa mudança presente e passado, ou não gostam de narrativa em terceira pessoa, que aqui é terceira pessoa, mas pra mim faz com que a gente se aproxime mais da história, se sinta mais dentro da história, e eu gosto muito dessa linha do tempo ser mudada e a gente tá vendo essa história por 3 visões diferentes. Gosto muito disso. Mas então a gente vai acompanhar esse casal, né, que vai se formar, e a gente vai ver essa história do passado, que vai trazer essa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um pouquinho de mundo do balé, mas em suma, sobre esses amores trágicos. Se tu for resumir aqui, eu acho que muito aqui dessa história a gente vai aprender ou vai entender mais sobre o luto, sobre o perdão, sobre o sacrifício do amor, sobre mulheres guerreiras e fortes. Então, é um romance histórico, contemporâneo. E para quem gosta já da autora, vai gostar muito deste aqui. Eu não pensei que eu gostaria tanto deste livro. Ele se tornou o livro que eu mais gostei da autora. Até o momento, de tudo que eu li dela, é o meu favorito. Eu não li muito, né? Li pouco, mas é o meu favorito. Esse livro também era um dos livros que tá no meu desafio, que eu coloquei um livro, eu peguei, acho que foi no meio do mês, e coloquei um livro para cada mês, a partir de junho ou julho, agora eu não lembro qual foi, para mim ler, que são de livros abandonados da minha estante. Este livro aqui, ele é de 2013, então eu tô tentando ver se eu consigo ler esses livros que eu tenho adquirido ou ganhado e ficaram nas minhas estantes e eu acabei não lendo. E este foi um dos que valeu muito a pena ler. Eu acho que de todos que eu li, pode ser que tenha sido um dos meus favoritos, apesar de eu não ter favoritado ele. Ele é um livro ótimo, 5 estrelas, gostei muito. E para quem gosta desse tipo de romance, como eu disse, vai adorar essa história, ela é muito boa. O último livro que eu li, por mais que eu disse pra vocês, ó, que ele parece ser pequenininho, ele tem bastante página também. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Acho que é aqui. Pós-fácil, tá.
porque eu leio, posso falar, só temos que ler, né? 404 páginas, sem contar sobre o autor, né? E eu gostei muito desse livro. Eu me apaixonei por essa capa, porque por mais que pode ser diferentona e alguém não gosta, porque ela parece meio psicodélica, eu amei. O que me chamou a atenção foi o personagem aqui na frente, porque eu fiquei em dúvida de quem que ele era, mas eu acho que ele é o Shiva, sim. Eu achei lindo essa imagem aqui, os planetas, pelo menos pra mim parece os planetas aqui, eu achei linda, 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 linda. E eu nunca tinha lido nada desse Roger Zelazny, que agora, se eu não me engano, ele estão até trazendo mais coisas dele, porque tem um livro lá, Crônicas de Amber, acho que é quem a Intrínseca publicou, que eu até coloquei na minha lista de favoritos. Esse é um livro que tem a recomendação aqui, que é o que, digamos, chama a atenção, é que aquele George Martin das crônicas lá de Gelo e Fogo leu muito e gosta muito, mas eu li pela curiosidade da capa mesmo e pela sinopse ter me chamado a atenção, e porque eu tô procurando livros que tragam um pouco seja a parte religião mitológica de outros lugares, porque como eu disse, eu amo, conforme eu tô fazendo o meu bookshelf tour aos poucos aqui da minha estante, eu amo mitologia, e eu gosto muito quando os autores trazem essas partes assim, lendas urbanas, mitológicas, do passado, históricas, parte do passado, mas que fica mais esse sobrenatural para as histórias. E como eu não sei muito sobre a religião indiana, sobre esses deuses indianos, eu queria saber mais, porque eu acho que só tem um livro que eu li que tem uma pinceladinha por cima dessa parte indiana, e eu queria mais. Então, o Shiva aqui na capa me chamou muita atenção. Mas, enfim, do que se trata a história? Que a gente vai começar com 3 deuses que eles estão usando uma parafernália, vou chamar parafernália tecnológica, para tentar ressuscitar uma pessoa muito importante, que tem aqui vários nomes, mas ele é mais retratado aqui no livro como Sam, que é o Buda. Então eles estão tentando fazer com que o Buda reencarne para ajudar eles no propósito deles. Então esses 3 deuses trazem o Buda, né, o Sun, de volta à vida, e aí a partir daí nós vamos vendo o desenvolvimento da história do Sun, para tentar, sabe, fazer com que as coisas, né, ali no mundo volte a... Como é que seria estabilizar? Não vou saber a palavra. Volte a ser melhor do que já tá. Por quê? Porque os deuses que estão no comando e que têm o conhecimento, pegaram conhecimento só para eles. O conhecimento, essa parte tecnológica só para eles, e deixaram os outros cegos, emburrecidos, tudo... Tipo, cegos pra tudo, entendeu? Eles estão no comando, eles mandam tudo, eles decidem tudo. E aqui a gente vê o Sam abrindo a mente das pessoas pra essa cegueira que esses deuses estão causando. E é muito interessante tu colocar isso nos pontos de vista em relação atualmente da sociedade que a gente vive, e é muito interessante que essa ficção, né, científica que traz aqui, esses aparelhos tecnológicos que eles colocam aqui, que conseguem fazer um monte de coisa. Então, é o que tem, né, da ficção, é esses aparelhos aí, mas isso aqui até se torna segundo plano, porque é muito fantástico tu acompanhar o desenvolvimento do Sam em relação à forma como que ele vem pregando, a forma com que ele vem nos contando as histórias e nos fazendo enxergar as coisas de uma forma diferente, e tirar as pessoas que estão com aquele tampão nos olhos. É como se fôssemos pensar hoje, muitas pessoas têm tampão nos olhos e não enxergam tudo, as coisas ao seu redor não são críticas o suficiente, não conseguem ser críticas. Então tá ali o Sam tirando esse tampão
para mostrar, pra gente abrir a mente. Então, ao mesmo tempo que mistura esses deuses que faz com que a história seja melhor ainda. Eu amei esse livro. Para quem tem curiosidade, tenho certeza que se não leu, vai querer ler. E já tinha curiosidade, como eu disse, vai querer ler mais ainda. Vale muito a pena. Leiam, vocês não vão se arrepender. É muito, muito, muito bom. Eu não pensei que eu ia gostar, mas eu gostei. Só que tem porém, como tem bastante personagem e eu não tinha muito conhecimento sobre o hinduísmo, eu tenho um pouquinho mais sobre o budismo. O que acontecia comigo ao ler ele era que aparecia um deus, aí eu vinha no meu caderninho, riscava o nome do deus, ia lá no celular pesquisava para saber um pouquinho mais. Então, um adendo que eu faria só que seria interessante, seria que quando aparecesse um deus ali, por exemplo, Yama, que é considerado o deus da morte, que ele conseguiu evoluir e virar, que se tivesse uma notinha dizendo, sabe, assim, só uma referenciazinha já ajudaria a quem não tem muito conhecimento a respeito do hinduísmo a não ficar tão perdido na história. É só um adendo, sabe? Porque a história continua sendo muito boa, mas acabou me deixando um pouquinho confusa por eu não conhecer tanto a respeito do hinduísmo. Conhecer um pouco sobre o budismo, mas não tanto. E aí eu precisei fazer essas pesquisas desses deuses para entender mais. E outra coisa que ficou na minha mente conforme eu lia, porque aqui nós vamos conhecer o Taki, que é um que está ali ajudando quando faz essa ressurreição do Buda, do Sun, chamam um Horus ali de símio, depois a gente descobre que ele é filho do Buda. Mas para mim, eu acho que por ter a história do Rei Macaco na mente, que é uma das minhas lendas favoritas da China, e quando trazia a palavra símio, eu na minha cabeça misturava um pouquinho, sabe, das histórias, mas isso foi o que aconteceu comigo, tá? Eu misturei as histórias, eu achava que ele poderia ser o Rei Macaco, mas ele não é, eu acho que eu desejava que fosse. Não sei, mas eu misturei um pouquinho das histórias que eu tinha conhecimento, assim, na mente, que foi o que me deu uma confusão. Mas essa confusão fui eu mesma que fiz. Enfim, leiam, vocês vão gostar. Essas são as minhas leituras, eu espero que vocês tenham curtido e espero que tenham feito ótimas leituras nesse mês. E que comecemos o próximo com mais leituras boas ainda. Eu achei que eu ia conseguir, gente, terminar um livro que eu tô lendo, que é Planeta dos Macacos, que ele entraria aqui, mas eu não terminei, mas eu finalizarei ele com certeza agora no início de novembro, e já estou fazendo uma ótima leitura e desejo a vocês ótimas leituras. Obrigada por assistir até aqui. Um novo adendo do vídeo, que eu achei que eu tinha acabado. Eu esqueci os 3 audiobooks que eu escutei esse mês ainda. Esse mês eu escutei 2 audiobooks bem curtinhos de contos e um livro curtinho também. O livro que eu escutei foi o Bartleby, o Escrivão. De quem que é o autor? Ai, gente, eu não vou saber o nome aqui agora de cabeça, mas eu coloco, acho que a informação aqui, que foi um livro bem pesado e triste, porque ele vai contar a história desse escrivão, que ele tem uma palavra que fica marcando durante a história toda. Eu acho que dá para resumir a história dele com a palavra prefiro não. E a gente vai ver a história desse homem que aos poucos ele vai perdendo toda a graça da vida, toda a vontade de viver. Ele fica ali acomodado e não quer, não tem vontade de fazer nada. E aí tu fica angustiado, sabe, com ele. É triste, dá pra pensar que ele tá em depressão. Depois no final, com as notas sobre a história, tu compreende mais ainda. Tu vê que tem muitos psicólogos que usam, né, esse livro, se eu não me engano, quando estão estudando. É uma história triste, mas uma história interessante para se conhecer. Esse Bartleby, o escrivão, ficou marcado muito essa frase. Prefiro não. Eu escrevi uma resenha
bem detalhada sobre a minha opinião, que logo vou postar no blog. Eu não tenho postado resenhas aqui, tenho vontade, não sei se eu vou fazer, porque como aqui é uma rede nova e eu ainda não sei fazer as coisas direito aqui, eu sei que não deve estar bom. E eu tenho trazido só essas minhas pequenas opiniões aqui nessas leituras finais do mês. Mas quem sabe, não sei, pra frente, se tiverem interesse, eu tentei fazer resenhas, né? Falando mais a respeito do que eu li. Mas enfim, os outros 2 audiobooks que eu li foi porque eu fiquei com uma saudade danada das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites eu conheci quando eu era criança, na escola. Tinha vários livrinhos bem fininhos, eu não sei de que coleções que eram aquelas, mas eu sei que naquelas coleções tinham vários contos das Mil e Uma Noites. Claro que trazido com uma abordagem diferente para o público criança, né? Eu tava na 3ª, 4ª série e eu lembro de ler esses livrinhos e aí me deu uma saudade. Eu tenho muita vontade de comprar as Mil e Uma Noites. Eu sei que tem tem vários boxes lindos, tem um que eu quero muito. Mas como me deu vontade, eu não tinha o livro aqui, eu perdi a oportunidade de comprar o box que eu sei que estava em promoção nessa que teve da Amazon. Eu peguei esses 2 audiobooks para escutar, que foi A Princesa de Deriabar, que eu não conhecia essa história, e para matar a minha saudade de ser nostálgico, eu escutei Alibaba e os 40 Ladrões. Foi ótimo para matar a vontade e deixar com mais vontade ainda de comprar o box das Mil e Uma Noites e conhecer todos esses contos que há dentro dessas histórias. Então, esses foram os 3 audiobooks que eu escutei e que eu tinha esquecido de compartilhar com vocês. Agora sim, fim, espero que seja o fim, que eu não tenha descoberto mais alguma leitura que eu fiz e deixei algum canto que eu esqueci. Bom restinho de dia e ótimo novembro com ótimas leituras a todos.